Bom dia, ai. Olá, bom dia, Cá. Bom dia, Matheus. Deixa eu só ajeitar uma musiquinha aqui. Oi, bem, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Vou esperar um minutinho mesmo, a gente já começa. Bom dia, Úrsula. Que bom que deu pra vocês entrarem. É bom a gente fazer essas coisas no final de semana, né? A gente aproveita melhor o final de semana. E aí, Rodrigo, bom dia. Que bom que deu pra entrar. Desculpa ter mudado o horário em cima da hora. Mas a partir da semana que vem eu deixo mais organizado, viu, gente? Eu posto antes e deixo os horários mais marcadinhos. Oi, Pri, bom dia. Bom dia. Nossa, Pri, comprei aqueles livros que você me indicou, Sociedade do Cansaço e aquele outro do Belo lá, finalmente. Mas não chegou ainda. Bom, gente, acho que a gente pode começar então. Então, a gente vai fazer uma meditação. E antes da gente começar a meditação, a gente tem que entender um pouco o que que é o processo meditativo. Então, a meditação ela é um processo que faz parte da nossa, do nosso ser como ser humano. É uma capacidade nossa de fazer uma autorreflexão. A gente reflete sobre nós mesmos. E isso é uma capacidade nossa. A gente tem essa capacidade de fazer a autorreflexão. E a prática da meditação é isso. Às vezes a gente coloca a meditação como uma coisa muito mística e muito, sei lá, assim, até eu, quando eu comecei a praticar yoga e comecei a praticar meditação, eu esperava que a meditação fosse fechar o olho e ver um arco-íris, e ver um monte de luzes, e ter vários insights, e ser uma coisa assim muito pirotécnica. Oi, Rui. Muito pirotécnica. E assim, oi, Di, eu vejo que é difícil, assim, a gente idealiza muito o processo meditativo e acaba que a gente se perde um pouco quando a gente vê que não é isso, né? E aí a gente acha que estou fazendo errado. E não é. A meditação é você estar extremamente presente no momento, é você estar com a sua mente completamente focada no que está acontecendo nesse exato momento. A gente não fica nem com a mente lá pensando nas coisas do futuro, nem nas lembranças. A gente fica presente. E a gente também tem assim muito essa ideia da meditação como parar de pensar, que a gente tem que fechar os olhos e tem que parar de pensar. E não é assim, né? A mente ela foi feita para pensar, ela vai pensar. E tudo bem, tá tudo certo, não tem problema se durante a meditação ficar vindo alguns pensamentos. É natural, é normal. E aí, bom dia pra vocês. Então, só um minutinho. Então, a meditação é a gente olhar para dentro, estar completamente presente, olhar para dentro e perceber alguma coisa na gente que é muito sutil. Porque a gente tem que, na verdade, durante a meditação, a gente tem que ir voltando lá para dentro, até a gente chegar numa coisa que é a nossa essência, que é uma coisa que é muito nuclear, é o nosso núcleo interno. Bom dia! Então, pensa assim, ó, quando a gente fecha os olhos, vem um monte de pensamentos, né? Ainda mais quando a gente fala assim, tem que parar um pouquinho, para os movimentos, fecha os olhos, se concentra. A primeira reação é querer se mexer, coçar a orelha, querer se mexer e fica vindo um monte de pensamentos assim, um atropelando o outro. E aí você tem que se concentrar um pouquinho, apaziguar essa vontade de se movimentar. Pensa que daqui a pouco você vai se movimentar de novo, então assim, é só alguns minutinhos. Transcende isso, essa vontade de movimentar e não fica lutando contra os pensamentos. Deixa os pensamentos irem surgindo, deixa eles ir embora. Os pensamentos eles têm um ciclo, eles se manifestam, aí eles perduram um tempinho
e depois eles vão embora. Então deixa esse ciclo acontecer. Não fica se conectando com os pensamentos, não. Deixa o pensamento embora, vai chegar outro, você deixa embora. Mas tenta sempre perceber alguma coisa que está atrás dos pensamentos. Pensa que os pensamentos eles têm um espaço onde eles surgem. Eles têm um espaço na nossa mente onde eles vão brotando. A gente não quer focar no pensamento, a gente quer focar nesse espaço onde o pensamento surge. Então, assim, o primeiro obstáculo é o físico, a gente fica querendo se mexer. O segundo obstáculo são os pensamentos, a gente fica querendo conceitualizar as coisas, a gente fica, o que eu estou sentindo, meu corpo, tenho que trabalhar, tenho que sair daqui, estou ocupado, a gente fica assim, e depois a gente fica com algumas emoções, a gente fica meio ansioso e tal. Tudo é natural, tudo faz parte do processo meditativo. A gente tem só que respirar um pouco com mais calma e procurar contemplar essa plataforma, esse espaço interno onde os pensamentos surgem. E aí tem aquela metáfora que ela é meio clichê, mas eu adoro, que é de comparar a mente com o céu. Então, pensa, a gente olha para o céu e tem aquele monte de nuvens. E na metáfora, as nuvens são os pensamentos. E esses pensamentos, eles ficam flutuando no céu, igual as nuvens ficam flutuando, né? Os pensamentos ficam flutuando na mente, igual as nuvens ficam flutuando no céu. E na meditação a gente não quer olhar para o céu e ficar olhando para as nuvens. A gente quer olhar o que está atrás. A gente quer olhar o céu, que é infinito, que é eterno. E dentro dessa filosofia do yoga, que a gente estuda, que a gente pratica aqui, a gente quando olha para a mente, a gente vê os pensamentos e eles estão lá flutuando na consciência. A gente quer olhar o espaço atrás dos pensamentos, o lugar onde os pensamentos ficam flutuando. E dentro dessa filosofia, esse espaço interno na gente, onde os pensamentos flutuam, que a gente chama de consciência, esse espaço é igual ao céu. Ele é eterno, ele é infinito. E é muito massa, né? A gente pensar numa filosofia que fala que existe algo na gente que é eterno e que é infinito. E que se a gente medita, se a gente pratica yoga, a gente consegue acessar isso na gente que é eterno e é infinito. É bonito pra caramba, né? Então, falei um pouco e a gente agora experimenta. Eu vou colocar uma musiquinha aqui no celular. Senta numa posição de meditação e pode ser qualquer posição. Uma posição que ficar confortável para você, uma posição que você consiga sustentar pelos próximos minutos. E isso, gente, inclui se você quiser sentar numa cadeira, tá bom? E encostar, não tem problema. Então, na posição que você escolheu, coloca as mãos nos joelhos, alonga a coluna, gira os ombros para trás e para baixo, mantém a cabeça no prolongamento da coluna e fecha os olhos. E presta atenção no seu corpo. Lembra que eu falei que um dos primeiros obstáculos para a meditação, uma das primeiras etapas, é a gente sentir essa vontade de se movimentar. Então percebe esse impulso em você que quer se movimentar, que quer coçar a orelha, que quer coçar o nariz, que quer ajeitar o cabelo. E faz os últimos ajustes. Faz o que você tem que fazer aí para você começar a partir para uma certa imobilidade do seu corpo. Então faz os últimos ajustes, coça onde tiver que coçar, ajeita o que tiver que ajeitar e começa a se aquietar fisicamente. Vai ficando mais quietinho, mais quietinha. E começa a trazer presença para o seu corpo. Quando eu falo trazer presença para o seu corpo, eu estou querendo dizer traz consciência para o seu corpo. E trazer consciência é você se sentir. Então procura perceber e sentir o seu corpo. Pés, pernas, joelhos, coxas. Percebe o quadril, percebe a coluna vertebral, as costas. Percebe o abdômen, tórax, os ombros, os braços, as mãos.
Percebe o contato das mãos nos joelhos. Percebe o pescoço, coluna cervical, a cabeça. E procura sentir o seu corpo todo simultaneamente, dos pés à cabeça. Agora, observa a sua respiração. E é só observar mesmo, gente. Ver como que está a sua respiração agora. Se ela está lenta, profunda, se ela está rápida, superficial. Percebe a sua respiração. Identifica como ela está. E a partir de agora, começa a desacelerar a sua respiração. Vai tornando a sua respiração um pouco mais lenta. E aqui eu não quero que vocês encham os pulmões de ar completamente e nem que esvaziem os pulmões de ar completamente. Sabe quando enche os pulmões bem cheio e na hora de expirar você já expira rápido? Não é para acontecer isso. É para inspirar bem devagar pelas narinas. Antes de encher os pulmões de ar completamente, você já começa a expirar também pelas narinas bem devagar. E vai buscando e alongando a sua respiração, deixando a sua respiração maior, mais extensa e mais sutil. É aquilo, pensa que se tivesse alguém te olhando, essa pessoa não ia perceber que você está respirando, porque está tão sutil que você quase não faz os movimentos do abdômen. Então, vai alongando a sua respiração. E agora, com o seu corpo com uma certa imobilidade e a sua respiração um pouco mais lenta, observa a sua mente. Observa como a sua mente está agora. E é sem pretensão, gente, é só observar. Olha o que está acontecendo aí na sua mente. Ela está calma ou ela está cheia de pensamentos? Observa os pensamentos que estão surgindo e repara qual que é o assunto desses pensamentos. Repara sobre o que esses pensamentos estão falando. Eles estão falando sobre o trabalho, eles estão falando sobre sobre os seus compromissos que você tem que fazer depois daqui. Eles estão falando sobre os desconfortos do corpo, as costas que estão reclamando um pouquinho. Então observa os pensamentos e vê do que eles estão falando. Só contempla mesmo a mente. E agora, começa a identificar aquele ciclo que eu disse, que os pensamentos eles se manifestam, eles duram um espaço de tempo e depois eles vão embora. Aí outro pensamento se manifesta, dura um tempo e vai embora. Procure identificar esse ciclo. E, gente, os pensamentos eles se manifestam porque existe um espaço para eles se manifestarem. Existe uma plataforma onde eles se manifestam. E mesmo que você não consiga compreender isso na primeira meditação, não consiga perceber isso, não tem problema. Porque a meditação é um caminho, a gente vai aprofundando nela. É igual tocar um instrumento, a gente não pega um instrumento e já toca logo de cara, né? A gente precisa de anos de prática para ir aprimorando. Então, não se cobra e não torna o processo meditativo um processo de cobrança e frustração.
Aproveita esse momento, curte esse momento que você está aí com você, observando a sua mente, observando aquilo que é de mais íntimo no seu ser. Então, tá aqui hoje pelo prazer, pela vontade de estar. E agora, pensa na metáfora que eu falei. Pensa que a sua mente é um céu, os seus pensamentos são as nuvens que ficam flutuando nesse céu. E agora a gente não quer ficar olhando para as nuvens. A gente não quer ficar olhando para os pensamentos. A gente quer olhar o que está atrás deles. A gente quer olhar para o céu, que é infinito, eterno. A gente quer olhar para a nossa consciência. E a nossa consciência, ela é algo em nós que é infinito e eterno. Então procura contemplar isso. Contemplar esse espaço em você que é íntimo, que é essencial, que é nuclear, que é extremamente sutil. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está querendo acessar a nossa essência. E dentro da prática do yoga, a gente pode chamar essa essência de coração também. A gente está aqui querendo acessar o nosso coração. Querendo acessar o coração do nosso coração. Então, nesses próximos minutos, contempla isso, sem cobrança, sem estresse. Faz pelo prazer de fazer. Faz pelo prazer de estar com você mesmo.
vai devagar retornando a sua percepção do ambiente ao seu redor. Devagarinho, movimenta um pouquinho os dedos das mãos, dos pés. Devagar, junta as palmas das mãos na frente do tronco. Abre os olhos. E aí, terminamos. É isso, gente. Espero que tenha sido legal e tentar olhar para a meditação com uma visão um pouco mais terna, mais carinhosa. Não entender a meditação como uma autocobrança ou alguma coisa que a gente faz para ficar mais produtivo. Tenho que meditar para produzir mais, tenho que meditar, não. Entende a meditação como estar junto com você, criar uma relação com você. Também amo meditar com vocês. Obrigado, Di. Gente, bom dia, mil beijos. Obrigado pela companhia e tchau, tchau.